Saludos, 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 saludos a todos hermosos y hermosas. ¿Qué tal? Está padre? Não? Mas vamos lá. Erguendo, volvendo a dar la volta à tortilla. A ser o quê? Vamos seguindo. Então, estamos aqui para fazer um resumo das notícias de ontem, dia 5, e de hoje, dia 6 de fevereiro, porque estão bem interligadas. E também para não deixar acumular, para ficar um vídeo grande. Os assuntos mais importantes de ontem estão resumidos à questão do ministro do Turismo, Previdência, vamos falar do Bolsonaro, e segundo se soube, houve um processo de laranjamento no período de eleição, quando teria colocado pessoas laranjas para receberem os recursos do fundo partidário e assim desviar esses recursos para si mesmo e para a sua família. Teria sido 279 mil em dinheiro público e hoje esse ministro, ele é exonerado e vai lá. Tadinho, foi tão prejudicado. Não, ele vai tomar posse na Câmara para continuar a dança das laranjas, a dança da corrupção, a dança da roubalheira, como a grande maioria. Esse Marcelo Álvaro Antônio, ele foi exonerado hoje de seu cargo de ministro do Turismo, nomeado pelo Bolsonaro, e, pasmem, quem assinou a exoneração foi o Moro. Então, o Moro é o presidente, porque, ao que saiba, o Jair Bolsonaro ele continua presidente. Mas, na realidade, o que está havendo é que nós não temos presidente. Não tem ninguém efetivamente à frente disso. A gente até pode pensar que quem está mandando são os 3 fios do Jair, o Onyx, o Moro e o Guedes. Sabe, Moro assinar a exoneração não tem sentido. PJR recebe investigação sobre negociação relâmpago de imóveis de Flávio Bolsonaro. Isso foi hoje. O senador é suspeito de lavar dinheiro na compra de imóvel e declarar valor mais baixo à Justiça Eleitoral. Esse, sabemos notoriamente, é um dos fios do Jair. Ontem, sim, exatamente ontem, quando o processo desceu lá para o Rio de Janeiro, tentaram fazer uma blindagem, não é? Do Flavinho Bolsonaro, tirando do promotor que estava com o caso antes e passando para Cláudio Calo, amicíssimo do Flávio. Depois, né, porque ninguém é tolo, o país não está tolo, existe todo um controle feito por esses partidos que querem estar no lugar deles. Ele se deu por suspeito e passou-se para outro. Os militares estão tutelando os movimentos do chanceler Ernesto Araújo. Parece que não tem havido muita eficácia nisso, pelo que se soube hoje. E dizemos que esta tutela dos militares nos movimentos deste chanceler Ernesto nos convidou, samba ele mora no Brás. Não, ele quer morar lá nos Estados Unidos. Ernesto Araújo não tem sido eficaz. Por quê? Porque em um encontro secreto com John Bolton,
eles desenvolveram uma tática que seria de quê? Estão oferecendo ajuda humanitária à Venezuela, ao povo da Venezuela. E para isso precisam ser criadas entradas, não é? Corredores para ingressar com esta suposta ajuda. Obviamente, juntamente, que isso é só a fachada, essa suposta ajuda humanitária na realidade seria o quê? Envio de armas, infiltração de pessoas, para tirar o Maduro lá de dentro da Venezuela. Obviamente, Maduro não vai aceitar, e ou não aceitou, não sei ainda isso. O que vai permitir que daqui em breve seja realmente declarada justificadamente a efetiva invasão da Venezuela pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Se esse ministro das Relações Exteriores, se esse senhor quer tanto guerra, capacho do capacho do capacho do capacho da grande metrópole, do grande império que é os Estados Unidos, e nós uma colônia serviçal, se ele quer tanto, pegue o fuzil, já que todos amam o fuzil, vide o ministro do Meio Ambiente, pegue o fuzilzinho e vá lá ele na frente fazer a guerra, colocar o dele na reta. Se vocês bem se lembram, o maiorão, mourão, mauzão, perigosão do general Hamilton Mourão, o vice, houve o decreto de uma medida provisória para impor sigilos às informações do governo pelos servidores. Ampliou-se o leque de quem poderia fazer isso. Hermosos e hermosas devem se lembrar disso. E agora, o general Heleno, o cara que acredita na Terra é plana, ele autorizou a agência de inteligência a classificar documentos como ultra secretos. Vamos continuando. Senhor Temer, dia 26 de dezembro, regido por toda a turminha de Bolso e Cias, ele editou medidas que representam uma ampliação das compras pelo Brasil sem licitação, sem publicidade, sem conhecimento público, de sistemas de inteligência, de segurança cibernética de empresas israelenses. É o uso de software de intrusão para espionar pessoas. Segundo o colunista e jornalista Fernando Moraes, lá do Nocaute, ele diz: o decreto 9.637, editado pelo governo Temer, dia 26 de dezembro de 2018, de pleno conhecimento, já aqui no processo de transição de governo, ele ampliou a lista dos equipamentos e sistemas de inteligência de segurança cibernética que podem ser comprados com dispensa de licitação. Tudo feito sigilosamente. O referido decreto amplia a lista de bens e serviços dispensados de licitação e estabelece política da segurança da informação. Por outro lado, a MP 870, que trata da organização dos órgãos da presidência e dos ministérios, deu mais funções à Secretaria-Geral da Presidência, que vai cuidar tanto dos organismos internacionais como das organizações não governamentais do país. Ou seja, Israel
A gente sabe muito bem que ele detém tecnologia de vigilância ilegal das pessoas. Existe até um sistema de inteligência denominado Candiru. Candiru se refere a um peixe da Amazônia que entra na uretra do banhista e se torna um parasita sem ser percebido. Isto é claríssimo. Isto é hackeamento. Isto é intrusão, isto é invasão. Então, hermosos e hermosas, aquele avião que veio de Israel, que veio para socorrer Brumadinho e que numa sincronicidade, a lei da sincronicidade que rege o universo, já estava totalmente pronto, com toneladas e toneladas de equipamentos, trouxe o quê? Hein, hermosos e hermosas? A vida de qualquer um está sendo hackeada, invadida. É a ditadura digital também. Brumadinho, encontraram mais corpos, 150 mortes confirmadas. Com relação aos concurseiros, uma notícia péssima. Já havia caído em 50% em 2 anos o número de vagas, agora vai despencar total, geral. Com relação ao nosso presidente que vocês elegeram e vocês não estão nem aí para eles, e muito menos todo o governo que ele colocou lá, que foi a figura dele, muito bem explorada, conseguiu se eleger presidente. Diz o hospital que ele apresenta melhora, mas também dizem que será feita nova cirurgia para a colocação de nova bolsa. É uma pena que o presidente Jair Bolsonaro agora só é notinha de rodapé, que é o que todos querem. O fantoche serviu para colocá-los lá. Se realmente ele estiver com a vida em risco, estiver com câncer, cadê o mínimo de humanidade? Nem isso existe nessas pessoas. Cadê o eleitorado do Bolsonaro, do mito? Cada um está cuidando de si. Escusas devida venha do seu próprio rabo. Ninguém olha, ninguém tem a capacidade de olhar para o outro, o que o outro está sofrendo e deve estar sofrendo. O dele está na reta, se isso for verdade. Mas as pessoas estão nem aí. A vida segue e que se fodam. Eis o mundo, desculpem as palavras, mas é a realidade. É porque o cara, eu não gosto do cara, que eu do fundo do coração, se isso tudo for verdade, lamento imensamente, sou solidária e espero que ele saia dessa. Mas vamos, por último, a questão da reforma da Previdência. Isso sim, primeira notícia de todos os jornais, notícia de capa. Por quê? Porque é do interesse de todos os ricos, de empresários, de banqueiros. Nossa, os banqueiros, hermosos e hermosas, vocês sabem de que trata essa reforma? A idade, 65 anos para homens e mulheres. 40 anos trabalhados, comprovados. Ou seja, se você já tem 40 anos trabalhados, mas não chegou aos 65, você não se aposenta. Os 2 critérios são interligados, têm que ser preenchidos. O teto da Previdência deixa de ser de um salário mínimo para R$500. Institui a capitalização. As empresas deixarão de recolher o percentual devido ao INSS da folha de pagamento do trabalhador para a Previdência. O trabalhador é que
o que irá acontecer em 40 anos, ou em menos, digamos, que ele já esteja, digamos, com 20 anos trabalhados. Sabe-se lá o que vai acontecer por esse tempo, com esses bancos, com essas instituições financeiras. O que se sabe é que, de início, o volume de dinheiro a ser ingresso nas instituições financeiras, se essa reforma passar e deve passar, vai ser imenso, porque é o trabalhador quem vai ser o responsável pelo recolhimento de sua aposentadoria, que deixa de ser coletivo, social, para individual. O mesmo plano lá do Chile, e o que se sabe comprovadamente do Chile, é que senhores e senhoras com 70 anos estão se matando porque não tem mais nenhum dinheiro para viver. A aposentadoria acabou. E os bancos, durante este tempo todo, vão usar, abusar, acabar com o teu dinheiro como bem lhes apetecer. É esta a reforma da Previdência que tanto interessa a tanta gente. Por outro lado, sai uma série de mentiras do super ministério do senhor Paulo Guedes. Ele, juntamente ao Moro e os 3 filhos de Jair e o Onyx, eles disseram descaradamente uma série de mentiras, a saber, que vão incrementar medidas contra os calotes da Previdência. É sim, falado em vídeo anterior que em 2016 o calote era de 526 bilhões de reais. Agora eles dizem que esse calote é menor, é 400 e poucos bilhões, e que as chances de conseguirem são muito baixas. Não foi isso que nós vimos não, senhores. Não foi isso não. Nós vimos que 80,7 desse valor pode ser conseguido. É só uma questão de boa vontade, mas é isso que eles não têm, porque se realmente houvesse medidas eficientes, se realmente houvesse medidas para cobrar e realmente obter esse dinheiro dessas empresas, eles fariam, mas eles não querem fazer, eles não vão prejudicar os empresários. Eles preferem matar o povo. Aliás, é o que se tem dito por aí. Enquanto o Guedes aumenta a miséria e a pobreza, o Moro faz a profilaxia matando a todos com a sua medida, com o seu projeto de lei que ele fez. Aliás, o seu projeto ele pretende mudar a Constituição por uma lei ordinária. Ele pretende mudar leis complementares através de uma lei ordinária. Ele esqueceu do princípio da hierarquia das normas, dos direitos absolutos. Se for assim, ministro, se for para rasgar a Constituição, vamos rasgar direitinho. Começando com o quê? Todo aquele e qualquer agente público e ou privado que cometer crime lesa pátria, crime contra o erário público, corrupção ativa, passiva, o que for, primeira coisa que se faz, arresto de todos os bens, seja aqui, seja no exterior, declarados ou não, tem-se como mapear isto. Por quê, ministro? Porque é só no bolso que se evita, o bolso sente e a pessoa vai pensar
muitas vezes antes de reincidir na mesma prática. Aliás, para complementar isto, estes agentes condenados, não em última instância, serão impedidos para o resto de sua vida de ocuparem qualquer cargo e serviço público. Vamos rasgar bem a Constituição. Os presos, o Brasil é o segundo país de população em presídios, os presos devem parar de ficar marimbando e fazendo outras coisas no presídio, com visitas íntimas e tudo. Ao invés disso, vão trabalhar, vão limpar com pazinha o rio Tietê, o rio Pinheiros, todos os rios, vão fazer trabalhos de alta periculosidade e não pai de família. Bota essa gente para trabalhar e bota o exército, as forças armadas para vigiar essa gente. Se for para rasgar a Constituição, ministro, e já foi rasgada também com os direitos trabalhistas, inclusive com essa carteira amarelinha que vai vir aí, que você vai trabalhar 14, 16, é o regime escravocrata voltado e restaurado. Se for para rasgar a Constituição, vamos aplicar essa reforma previdenciária em todos, no judiciário, em sua completude, nas Forças Armadas. Vamos, senhor ministro, fazer um pente fino na previdência das Forças Armadas. E tem muito, 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 muito mais. Mas só se rasga onde bem lhe convém. Estamos aí, sem presidente, um governo desgovernado, gente se sentindo, Guedes, Moro, Onyx, os 3 fios de Jair e muitos outros. Que absurdo, não? Que absurdo. Bien, hasta la vista. Me gusta muito hablar com ustedes. Comentem, curtam, se inscrevam, compartilhem. A gente agradece. Na paz, no amor e na sinceridade. Agur. A ver. Hasta luego.